E eu sou professor aqui em Jacarezinho, ali no Instituto Federal, tá? Desde o ano de 2012, foi quando eu cheguei aqui. Quando eu digo que é uma alegria muito grande poder estar aqui, num colégio particular, tá? Eu digo isso por uma situação bem específica, bem peculiar. Eu comecei a trabalhar na educação, na sala de aula, como professor de português e inglês, né? No ano de 2003, nas escolas particulares. Então eu nunca fiquei fora de escola particular, exceto a partir do ano de 2014, quando eu estava aqui em Jacarezinho, fiz uma mudança de regime de trabalho e aí fiquei só no Instituto Federal. Mas antes disso, desde o ano de 2003 até 2013, tá? Eu estava na escola pública e na escola particular ao mesmo tempo. E a escola particular, ela traz para mim uma lembrança muito bacana, principalmente no que diz respeito ao meu crescimento profissional. Eu não estou aqui falando que a escola pública não me faz isso, mas a cobrança, eu vou usar esse termo, né, essa expressão, mas a cobrança que se tem na escola particular, né, vindo aí de todos os setores mesmo, mas que nos impulsiona a produzir, a fazer, a construir, né? Essa fala que o Marcelo traz aqui agora no início, quando ele diz assim, olha, nós não vamos parar, a gente vai crescer, a gente vai construir, a gente vai fazer junto, a gente precisa de equipe. Isso sempre me empolgou muito na escola particular, né? Então eu tenho aí esse berço da escola particular, eu diria, né? E muito me anima quando uma escola particular me convida, né, a vir aqui falar um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. E aí eu quero contar um negócio bem importante para vocês, que eu não falei para o pessoal, para a Rebeca, não falei para a direção, né, para ninguém que me convidou a estar aqui, mas o que eu tenho feito nesses últimos 15 anos, eu posso dizer, né, quando faço essas formações, esses bate-papos com professores, não é trazer teoria, né? A gente tem um hábito muito grande de encontros de professor, de formação pedagógica, semana pedagógica, da gente ter encontro com pessoas que trazem muita teoria. Teoria no sentido de, olha, o fulano de tal disse isso, então vamos fazer isso, a sala de aula precisa disso porque a autora X falou aquilo. Isso é muitíssimo importante, mas não é a minha proposta, tá? A minha proposta com vocês hoje aqui é poder contar um pouco daquilo que eu acredito e que eu tenho certeza que quando a gente se despedir, a hora que eu for embora daqui, muitos de vocês vão falar assim, o Sérgio falou um monte de coisa que não me interessa. O Sérgio falou um monte de coisa que não faz sentido para mim, não converge muito com as minhas ideias, mas vai ter também aqueles que vão falar, poxa, que legal pensar o ano letivo de 2022, né, a partir daquilo que o Sérgio acredita. E eu não tenho interesse nenhum, tá? Que vocês saiam daqui hoje acreditando, fazendo e buscando tudo aquilo que eu faço, acredito e penso. Mas eu tenho muito interesse que vocês pelo menos conheçam, né, o meu trabalho, conheçam o meu olhar, a minha forma de olhar para a escola, de olhar para a sala de aula, de olhar principalmente para o início do ano letivo, que é isso que a gente está começando agora. E daí, para que isso faça sentido para todos nós, né, eu queria convidar vocês para um esforço muito grande, que é vocês estarem inteiros aqui, tá? E essa inteireza que eu estou falando é assim, a gente fazer um esforço muito grande para não ficar muito no celular, né? A não ser que seja para tirar uma foto e me marcar no Instagram, daí tudo bem, né? Tô brincando, mas assim, pra gente não ficar muito olhando para outras coisas, né? A gente voltou a trabalhar, então eu sei que tem família, tem filhos, tem marido, tem esposa, tem gente em casa, mas se eles precisarem de nós, eles vão ligar, né? Se for uma emergência. Mas nesse momento aqui a gente vai abandonar um pouco a rede social, né? E considerar que a rede social nossa desse momento é os meus colegas de trabalho do Colégio Magnus, tá? E aí a gente elimina um pouquinho outras coisas que podem desviar a nossa atenção para que a gente possa ficar inteiramente nessa conversa que eu tenho aqui hoje com vocês, tá bom? Bom, gente, eu coloquei aqui uma tela, né, e eu coloquei essa realidade virtual aqui, depois eu até trouxe um material que eu quero deixar aí para vocês. Esse é um projeto que eu tenho feito com estudantes do ensino médio, tá?
quando eu conversei com a Rebeca pela primeira vez, eu até falei para ela, eu falei, olha, eu vou ter a oportunidade de conversar com os professores, mas na sequência eu gostaria muito de poder conversar com os alunos, né, sobre esse assunto. Veja, real, virtual e a palavra idade, né, formando essa realidade. Depois vocês podem buscar lá nas minhas redes sociais, vocês vão entender o que é que eu trabalho, né, trazendo uma conversa aí com os estudantes sobre isso. Mas para a gente começar a se entender enfim, entrar no clima da conversa, tá? Eu pedi para a Rebeca uns papeizinhos aqui, né, um post-it, mas por questão de tempo, para eu não me perder muito no tempo, talvez a gente use eles no finalzinho. E se a gente não usar, tudo bem, né, Rebeca? Vai ficar aqui na escola e tal. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, que claro que não é todo mundo que precisa responder. Mas se eu tiver pelo menos 5 pessoas, né, que me tragam essa pergunta, a resposta a essa pergunta, eu vou ficar bastante feliz. Que sentimento estamos trazendo? Eu não estou falando do sentimento de voltar à aula, mas também isso pode ser considerado, tá? A pergunta é, hoje, a informação que eu tenho é que alguns de vocês estão iniciando hoje, outros já vieram ontem, né? Enfim, que sentimento você traz hoje, nessa manhã, tá? Para esse encontro que a gente tem aqui. E aí eu vou deixar livre o microfone para vocês dizerem para mim. 5, pelo menos, tá? Vou ficar feliz já. Ninguém vai explicar nada não, tá? Você vai jogar a pergunta e a resposta e eu resolvo o resto. Que sentimento eu estou trazendo? Sem querer ser clichê, né? Mas eu acho que esperança, né? Dias melhores, tudo que passou, né? A gente está vendo um pensamento muito positivo para esse ano. Esperança, vou pegar essa palavra. É engraçado, só deixa eu falar uma coisa importante, que é bem importante mesmo para isso. A palavra esperança, a gente tem que questionar um pouquinho se ela é sentimento, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender que sim, ela é sentimento, tá? Não vão classificar na língua portuguesa a palavra, não. Joguem a palavra que vier à cabeça de vocês. Esperança é a primeira. Renovação. Sonho. Inspiração. Alegria. Mais uma. Motivação. Tá bom, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês não falaram, mas pensaram no sentimento, tá? Eu coloquei um canário na tela ali para vocês olharem, né? E eu vou explicar para vocês o motivo dele. Quem aqui é professor de literatura? Então vamos lá. Existe um texto chamado Ideias de Canário. Alguém conhece esse texto? Machado de Assis? Eu sou professor de literatura e nunca na minha vida eu tinha ouvido ou lido esse texto, até que um dia, num evento, me apresentaram o texto e eu aí tive contato com ele. A história Ideias de Canário é o seguinte. O Machado de Assis escreveu um texto que conta o seguinte, que certa vez um homem, ele entrou sem querer dentro de uma loja, ele foi empurrado por uma pressão externa, né, para dentro de uma loja numa cidade que ele morava. E quando ele entrou para dentro dessa loja, né, ele começou a observar que tinha muita coisa velha pendurada nas paredes, né, sendo colocada ali em exposição, enfim, era uma velharia total sendo vendida naquela loja. E aí ele foi olhando, viu que não tinha ninguém para atender ele não tinha nenhuma pessoa para atendê-lo, né, para fazer uma venda ali, mas ele enxergou lá no cantinho, tá, daquela loja, um homem sentado, dormindo. Ele imaginou que fosse o dono ou que fosse o vendedor, só sei que o cara estava dormindo. Aí de repente ele foi caminhando, foi passeando, ele falou, bom, eu vou embora daqui, nada me interessa, né, tinha muita coisa velha ali. Quando ele chega bem na porta da saída da loja, ele enxerga uma gaiola. E dentro dessa gaiola tinha um pássaro, um canário. Ele olha para esse passarinho, né, para essa gaiola, observa bem o pássaro e diz o seguinte, em voz alta. Ele pensa e fala em voz alta, né? Quem será que foi o maluco, o doido, que deixou esse pássaro dentro da gaiola para ser vendido? E aí ele vira as costas para ir embora. Quando ele vira as costas, ele escuta uma voz que diz assim, ô rapaz, você tá ficando doido? Aí ele olha para trás e vê que quem está falando com ele é o pássaro, é o canário. E aí o canário fala, ele olha para o canário e diz, você fala, né?
Ele diz, fala, e eu vou repetir. Você é um doido, porque você falou que algum maluco me deixou aqui dentro da gaiola. Deixa eu contar uma coisa para você. Tá vendo aquele homem sentado lá na porta, numa cadeira, dormindo? Ele é o meu escravo. Cada vez que eu canto, ele vem e coloca comida e água para mim. Aí ele olha pro Sr. Macedo, que é o nome do personagem, e diz, Sr. Macedo, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba, mas o mundo é dos canários. E aí, claro, o Sr. Macedo ficou desesperado por aquela inteligência, né, por aquela espécie, e falou, acordou o cara e disse, fala, coloca o preço nesse canário, porque esse canário vai embora comigo. Comprou, levou, chegou em casa, trocou o canário de gaiola e colocou o canário numa gaiola bem bonita, branca, tinta nova, fresquinha, né? E pendura ele num lugar que ele fica olhando para fora. Passou alguns dias, ele chega na gaiola e pergunta pro canário. Ele fala assim, canário, deixa eu perguntar uma coisa para você, o que é mesmo o mundo para você? O canário pensa um pouquinho e diz assim para ele, o mundo para mim é uma gaiola ampla, cheirando tinta fresca, num lugar onde eu posso olhar lá para frente e ver um jardim florido, cheio de coisa bonita. Seu Macedo, eu vou repetir. O mundo é dos canários. E aí o senhor Macedo então fica desesperado, né? Poxa vida, esse canário, ele pode me trazer muito lucro, ele pode me trazer um prestígio danado, mas eu preciso estudar mais sobre canários e começar a adquirir vários canários, né? A ambição ali do senhor Macedo falou mais alto e ele começou então a estudar muito, muito. Perdia noites de sono, né? Porque ele queria encontrar livros e espécies de canário, até que um dia ele ficou um pouco debilitado, foi ao médico e o médico pediu para que ele então se retirasse, ficasse quieto no quarto dele durante uma semana, sem pensar em canário, sem pensar em mais nada, né? E que quando ele estivesse bem, né, eles então liberavam ele para voltar a cuidar da vida normal dele. E assim ele fez. Quando ele saiu do quarto, depois de se sentir bem, ele foi até a gaiola e encontra a gaiola com a porta aberta. Não tinha mais canário ali dentro. E aí ele pergunta para um dos funcionários, né? O que aconteceu com o meu canário de estimação? E aí o funcionário dele diz, olha, eu fui dar um alimento para ele, abri a portinha e no que eu me descuidei, virei as costas, o pássaro foi embora e já faz 2 dias que tem um monte de gente procurando e não encontra ele. E aí, claro, ele ficou muito triste, mas tudo bem, o que eu posso fazer? Naquela mesma tarde ele saiu, ele foi caminhar. E ele estava andando num jardim, embaixo de algumas árvores, quando de repente ele escuta uma voz que no alto da árvore grita o nome dele e diz, Sr. Macedo, o senhor por aqui? Aí ele olha para cima e encontra o canário. E aí o canário olha para ele e falou assim, eu que pergunto, o que você está fazendo aqui? Né? Aí os dois começaram a trocar umas ideias ali. Ele falou, não, Sr. Macedo, vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, vamos embora. Eu vou junto, a gente vai caminhando e conversando para casa. Né? E conversa vai, conversa vem. No meio do caminho, ele pergunta para o Sr. Macedo, né? Ou melhor, o Sr. Macedo pergunta para o canário, vou te perguntar pela terceira vez, o que é o mundo para você? E aí ele olha para o Sr. Macedo e fala, o mundo para mim é um espaço aberto, livre, onde eu posso ir e voltar para onde eu quiser, né? A liberdade total, né? E ele começou a narrar toda a situação que ele encontrou nessa viagem que ele fez durante esse tempo. E aí no finalzinho da pergunta, o Sr. Macedo, para encerrar a história, né, olha para ele e diz o seguinte, e agora eu tenho mais uma pergunta adicional para te fazer. E aquela gaiola pequena da qual você veio quando eu comprei você naquela loja de velharias? O que você me fala sobre ela? E aí ele termina a história olhando para o Sr. Macedo e dizendo, gaiola, loja de velharias? Sr. Macedo, eu nem lembro mais disso. Essa é a história, repito, Ideias de Canário, do Machado de Assis, fácil de encontrar na internet, mas não é um texto muito conhecido nas escolas, nos concursos, enfim. Né? O que esse texto traz para nós de reflexão, tá? Para a gente pensar um pouquinho esse início de período letivo que a gente está tendo agora, né? Que o Brasil todo, de alguma forma, começa aí as atividades do período letivo de 2022. A oportunidade que nós temos hoje de estar aqui nessa formação, ou melhor, de estarmos aqui
Eu vou usar uma expressão que eu uso quando falo não só com professores, mas com profissionais de algumas empresas quando me convidam, né? É uma oportunidade única. É a oportunidade que nós tivemos lá atrás, se a gente olhar, tá? De sair de uma gaiola que nós estávamos e vir para essa outra. E nós estamos aqui com o mesmo sentimento que esse pássaro tinha quando saiu de uma gaiola, foi para outra, até que um dia ele encontrou a liberdade dele. E eu não sei, se a gente parar para pensar agora, filosoficamente pensando, né? Qual é o meu sonho de gaiola? Será que é estar numa gaiola? Será que é estar numa gaiola com a porta aberta? Será que é estar nesse lugar, né, onde o pássaro voava de um lugar para o outro e disse, olha, eu nem lembro mais do passado, não me pergunte sobre aquela gaiola, sobre aquele lugar que você me comprou, porque eu nem lembro mais disso. O que faz sentido para mim, né, agora parafraseando um pouquinho aí a conversa do canário, o que faz sentido para mim é onde eu estou hoje. Onde eu consegui voar, né, onde eu consegui chegar e onde eu estou hoje, né? E aí, gente, agora, só retomando uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, né, no meu bom dia aqui. Eu vim aqui falar para vocês hoje de coisas que eu acredito. E uma das coisas que eu acredito, né, seja aqui na escola, seja no funcionalismo público onde eu trabalho, seja num supermercado, num açougue, numa panificadora, onde quer que a gente trabalhe, né, é entender as gaiolas que nós estávamos e aonde nós estamos. Claro que pensar em gaiola, né, na situação de lugar fechado, trancado, parece que não soa muito bem, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender o raciocínio da ideia de que de onde nós saímos e onde nós estamos. No mínimo, para a gente entender uma coisa, né? O quanto nós precisamos valorizar o momento em que nós estamos. Tem uma frase que ela é bastante agressiva e ela não soa muito bem para nós quando estamos sentados nessas cadeiras. Ela não soa, tá? Mas eu não vou me furtar de trazer essa informação porque para mim ela faz sentido, ela me machuca, ela me faz entender muita coisa da minha vida, né? Sobretudo quando eu converso com adolescentes que não estão muito aí para as coisas, né? É uma geração um pouco diferente, nem pior nem melhor, mas uma geração diferente daquela que eu vivi quando estava nessa época, né? Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte, esse lugar que eu estou hoje, esse lugar que nós estamos hoje aqui, tem uma fila de gente querendo. E eu não estou mentindo. Tem fila de professores querendo o nosso lugar. Assim como lá na loja da minha esposa, que ela vende roupas, tem uma pilha dessa grossura de currículo. E hoje nós temos lá um grupo de funcionários que trabalha com ela, né? E eles fazem jus ao lugar que ocupam porque eles fazem a coisa acontecer. Eles fazem porque se não fizerem, vem o próximo. E isso é agressivo. Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso é muito agressivo, né? Poxa, o Sérgio está dizendo que eu sou substituído. Sim, eu estou falando isso. Nós somos sim, né? Eu sempre fui e sempre serei. Ou eu faço o meu papel, né? Eu fiz um vídeo essa semana, se alguém me acompanha lá no Instagram, pode ver que é uma frase que eu peguei de alguém, né? Mas fiz uma performance num vídeo do Reels lá, mas que diz uma coisa muito interessante. Existe um problema muito grande nas empresas, nas instituições públicas, né? Que veio lá da década de 80, início da década de 90, que diz assim, ó, a gente precisa vestir a camisa da empresa, né? E coincidentemente, alguns de vocês, né, eu tenho uma foto depois que eu vou postar ali, vocês estão com a camiseta da empresa, né? Alguns não, acho que estão chegando agora, ainda não tem a camisa e tal, né? Mas vocês vestiram a camiseta da empresa. Isso é um erro muito grande. Eu não posso pensar em vestir a camisa da empresa. Eu tenho que vestir a minha camisa. Ah, mas calma lá, Sérgio, como assim, né? Já vem o Marcelo aí falar, Sérgio, vamos embora porque você veio falar besteira aqui para eles. Não, não é isso. Olha o que eu quero dizer para vocês. Eu vestindo a minha camisa, eu tô no lugar certo. Não preciso vestir a camisa da empresa. Eu saio por aí, né, dizendo que eu sou professor do Colégio Magnus. Pronto, né? Eu vou ser aplaudido no coração dos pais que têm um filho matriculado aqui dentro. Porque o Sérgio é professor do meu filho.
Isso já basta, porque eu vesti a minha camisa de ser um bom professor, de atender a demanda da instituição, de fazer o melhor dos papéis, de não me contentar, né? Não me contentar com o básico, né? De ser um constante inquieto, insatisfeito, porque isso é excelente. Ser insatisfeito é não estar satisfeito com aquilo que está pronto. Ah, eu tenho que dar aula, abrir a página 9? Não, não é só isso. Eu tenho que fazer muito mais. Né? E olha, gente, eu volto a dizer da minha crença em tudo que eu estou falando, tá? Eu não estou falando isso porque eu li ou porque eu assisti esses clássicos do Instagram, que tem um povinho aí no Instagram agora, né? Com milhões de seguidores dizendo, olha, venha fazer o que eu faço, que você vai ser bem sucedido, venha ficar rico e milionário, porque tem isso, tá? Eu tenho vários que eu acompanho para poder vir falar isso para as pessoas, né? Porque vocês serão pessoas de sucesso. Não, eu não estou vindo trazer isso aqui. Eu estou dizendo para vocês que ou nós vestimos a nossa camisa de profissionais, de sermos realmente educadores do Colégio Magnus, né? Que isso reflete e espelha em todo lugar que eu tô, né? Na minha família, no bar, no final de semana, no churrasco com os amigos. Onde você trabalha? No Magnus. Não preciso nem falar bem do colégio. Não preciso. Porque eles acreditam no meu profissional, né? Isso é vestir a própria camisa. E, por coincidência, né, e por consequência, a gente acaba vestindo, claro, a camisa da empresa em segundo lugar, né? Porque eu visto a camisa da empresa, vou lá, coloco a camisa agora, sou professor aqui, quando eu saio ali fora e me perguntam, onde você trabalha? No Colégio Magnus, aquele colégio lindo, novinho, que está crescendo? Mas vem aqui que eu te conto o que acontece lá dentro, né? Vem aqui que eu te falo dos problemas que tem lá dentro. Tem problema, claro que tem. Eu não conheço vocês, não conheço o colégio, mas eu garanto que o Colégio Magnus tem problema. Claro, é uma instituição formada de gente, é uma instituição nova, está todo mundo aprendendo, né? Tem problema. Mas eu não vou falar do problema lá fora. Mas enfim, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. 3 coisas importantes para mim, tá? Isso aqui é fundamento dos meus estudos, principalmente a partir do ano de 2014, né, que eu estudei isso no doutorado. 3 palavras importantes que elas se chocam. E a gente sempre acha que as 3 são a mesma coisa. Se alguém perguntar para mim aqui, né, para vocês, claro que a gente não tem tempo para muita conversa, mas se eu perguntar para vocês o que é afetividade, emoção e sentimento, e eu pergunto isso muito para os professores quando dialogo com eles, muitos vão trazer um exemplo, vão falar uma coisa, vão trazer outra e vão acabar dizendo que afetividade, emoção e sentimento são a mesma coisa. E eu vou esclarecer para vocês uma grande diferença entre as 3 palavras que, a partir de agora, vão começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês. Vamos começar da palavra afetividade mesmo. O que é afetividade? Às vezes, no contexto da escola, a gente diz que a afetividade é quando aquele professor, ele elogia a criança. Ela é carinhosa com a criança, ele deixa recadinho no caderno, ele traz um chocolate, né? Ele passa a mão na cabeça. Então, o professor trabalha com afetividade. Ótimo, beleza. Isso pode ser afetividade. Mas a palavra afetividade, não só para o ensino, mas para a convivência em grupo, ela é sinônimo de tudo aquilo que afeta. Olha que coisa, tá? Então isso significa que se eu for ríspido com vocês, mal educado, se eu puxar a minha companheira de trabalho para começar a fazer fofoca porque eu descobri que a colega do 4º ano está fazendo uma coisa que não deveria fazer e eu trabalho com afetividade também. Porque eu estou afetando alguém com a maledicência, né, com a fofoca. Da mesma forma que eu posso chegar na minha colega do 4º ano, do 5º ano e dizer para eles, olha, eu fiz um curso online no final de semana, eu aprendi um monte de coisa legal para a gente trabalhar, por exemplo, divisão, na matemática, né? Para a gente dar um up na leitura dos alunos. Eu estou afetando os meus colegas de trabalho com algo positivo. Então, prendam atenção nisso.
Pensem em vocês a quantidade de afetividade, por isso que a palavra está no plural, a quantidade de afetividades que nós trazemos para essa escola, para esse colégio, nesse início de ano. A gente vai afetar os nossos colegas, a gente vai afetar os professores, a gente vai afetar as famílias, claro que os nossos alunos, esse é o nosso maior interesse, né? A partir de que tipo de prática? A partir de qual discurso? Que tipo de afeto eu trago para o início do ano de 2022? Né? Que tipo de afeto que eu fechei o ano de 2021 e que eu deixo lá atrás com o Papai Noel, né? Deixa com ele lá no saco do Papai Noel, e eu inicio diferente no ano de 2022. Às vezes, por uma conversa que eu tive no ano passado com algum colega, né, alguém me fez olhar novamente, né, para algo que eu preciso mudar. O uso excessivo de celular. Eu falei do celular agora há pouco, alguns de vocês já voltaram a usar. É normal, não estou dando bronca não. É normal porque nós somos da geração, né? Mas, veja, às vezes o celular está afetando muito mais do que a conversa do Sérgio aqui. E eu acredito nisso. Às vezes o que eu estou falando sobre afetividade nesse momento não está fazendo sentido, mais do que uma mensagem de WhatsApp que acabou de chegar para vocês, ou uma olhadinha no Instagram que a gente está louco para olhar, porque eu vejo que os celulares já começam a aparecer novamente. E eu tenho que entender isso. Por que muitas vezes a gente reclama que a escola não está fácil de ser um lugar de trabalho, que os alunos querem fazer tudo, menos olhar para nós? Porque nós estamos concorrendo com algumas afetividades externas. Um brilho do celular, uma mensagem, um som, uma música. Muito mais do que eu aqui na frente com uma lousa explicando matéria, com vocês um atrás do outro. Nós estamos concorrendo, né? Eu estou numa concorrência danada com alguém ou com uma máquina que está afetando muito mais do que a proposta que eu trago aqui para uma aula de literatura, de português, de ciências, e aí vai. A outra palavra importante é a palavra emoção, né? O que é a emoção? A emoção, de acordo com os estudos, né, psicologia, biologia, física, é tudo aquilo que nasce do meu corpo. O meu corpo ele dá sinais de emoção. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Né? Eu tenho que vir aqui dar uma aula para um público seleto como os professores do Colégio Magnus. Então eu chego aqui e eu começo a ficar trêmulo. Minha mão começa a tremer. Isso aqui é uma emoção. Eu não preciso chorar, né? Eu não preciso ter lágrimas no rosto para dizer que o Sérgio está emocionado. Não, o Sérgio está emocionado porque ele está tremendo. Ele está tomando muita água. Então, a sede, né? A sede, ou eu preciso ir no banheiro várias vezes, né? Porque o meu organismo está precisando eliminar algumas coisas do corpo. Eu sempre conto, eu falo isso para os meus alunos, inclusive de ensino médio, quando eu explico isso para eles. Quando eu vim para Jacarezinho fazer o meu concurso, né? Isso foi lá em 2011. Jacarezinho é por si uma cidade muito quente, né? E aquela data em especial estava muito quente mesmo. Eu estava com uma camisa branca e eu estava dando uma aula didática, né? E de repente eu comecei a perceber que aquela camisa começou a grudar em mim de tanto que eu suava. E não era um suor de calor, era um suor de nervosismo. Eu estava muito incomodado, né? Eu estava tendo que dar uma aula para uma banca. Eu estava falando uma outra língua que não é a língua materna, então era tudo muito complicado para mim naquele momento. Então, o suor era o meu corpo fazendo, mostrando sinais de emoção. Vocês vão entender o porquê que eu vou explicar o sentido dessas três palavras. E sentimento? Sentimento é a palavra que eu dou para aquilo que eu estou sentindo. Então agora vamos lá entender as três coisas, né? Situação de ensino e situação de convívio entre colegas, tá? Nós afetamos com a nossa postura, com o nosso discurso, com a nossa presença, com o nosso olhar, com o sorriso, com a cara feia. Eu afeto com tudo que eu faço. Isso é afetividade. Afetando a pessoa, o colega, o estudante, né? A família, o jeito que eu falo com os pais, eu afeto, eu emociono. Essa emoção traz um sentimento. E é a partir desses sentimentos que nós aprendemos algo. Isso é científico. Isso é psicologia dizendo. Né? Existe um livro, eu quero citar esse livro para vocês, que ele é
um dos livros mais interessantes que já passaram pela minha vida, chamado Falemos de Sentimentos. É um livro escrito a duas mãos, na verdade 4 mãos, né? Genoveva Sastre e Montserrat Moreno, duas psicólogas da Universidade de Barcelona, em que elas dizem que todo o processo de ensino e aprendizagem na escola, desde a educação infantil até a universidade, o vestibular, o pré-vestibular e tudo mais, passa por esses 3 momentos. Ou eu sou afetado pelo professor, me emociono e dele extraio sentimentos, ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Exemplo clássico, para que vocês levem para a sala de aula depois, para entenderem como isso funciona. Pensem na maneira como nós aprendemos a dirigir. Um exemplo simples, a cozinhar, né? Eu gosto de dirigir porque ele é mais prático, né? Se aprender a dirigir fosse simplesmente um processo cognitivo, eu compraria um livro de como aprender a dirigir, leria o livro 1, 2 vezes, entraria no carro e estaria pilotando aí para o mundo. E não é assim. Eu posso até ler o livro, cognição, eu vou aprender, né? Mas eu preciso me afetar com o marido do lado que está falando para você que você fez coisa errada, que não é assim que faz, que você trocou a marcha errada. O pessoal da autoescola que vai falar um monte na tua cabeça e aí você vai se emocionar, você vai ter vontade de dar um murro no volante, às vezes a gente dá, né? E no fim a gente tem vários sentimentos que nascem disso, né? A raiva, a perplexidade, né? A angústia, mas a gente também tem sentimentos positivos como troquei a marcha, engatei a marcha primeira, virei o volante, consegui sair do lugar, andei 100 metros. Consegui trocar a marcha sem o carro morrer. Poxa, motivação, alegria, e aí vem as palavras que vocês trouxeram no início da fala, né? Ou eu venho para o ano de 2022 com essas 6, 7 palavras que vocês trouxeram, né? Vivas dentro de nós, alegria, motivação, inspiração, vontade, tudo isso, ou a gente vai começar com o mesmo fardo que talvez a gente tenha encerrado o ano de 2021. Cansado, né? Reclamando de tudo. Então essa é a proposta, né? Para a gente pensar a ideia de afetividade, emoção e sentimento. Eu chego para vocês numa manhã de segunda-feira, depois de um problema pesado que eu tive aí, talvez no final de semana, e chego sorrindo para vocês, dizendo bom dia, né, para vocês. Não vou pegar ninguém no colo, nem beijar, não é isso. Mas eu digo bom dia, que bom que a gente está junto, né? Que boa oportunidade da gente começar uma semana juntos, né? E eu posso dizer tudo isso sem dizer nenhuma palavra. Sorrindo, fazendo, construindo, trabalhando. Eu afeto vocês, né? Vocês se emocionam, olha, poxa, o Sérgio tá com uma vibe hoje que eu quero que ele mantenha isso até o final do ano, né? E naturalmente a onda, né, desses sentimentos nasce e fica aqui com a gente durante o período que a gente está junto. Bom, nós somos educadores, trabalhamos no Colégio Magnus e nós promovemos tanta coisa, né? Eu pego o PPP do colégio, pego lá a proposta do material didático que nós trabalhamos aqui. Essas palavras é que elas vão se encavalar no material, né? O Colégio Magnus, ele forma, faz um trabalho na integralidade, né? Vou abrir um parênteses bem pequeno aqui, a gente não tem tempo para isso, mas essa proposta da educação integral que nasce aí com a Base Nacional Comum Curricular, que na verdade nasce lá de outros, Anísio Teixeira, Ricardo de Azevedo, até a própria Cecília Meirelles esteve presente aí no movimento da Escola Nova, né? Enfim, né? E a gente vai então entender aqui, educação integral. Nós ajudamos os nossos estudantes a serem bons, não só na matemática, na física, na química, no português e na leitura, mas a gente ajuda também eles a serem bons na vida. Isso é a educação integral. Eu ajudo eles a entenderem o papel das emoções, o papel dos sentimentos. Eu gosto de mim, eu gosto do meu colega, né? Como é que eu lido com o meu problema? Quando eu tinha 21 anos de idade, de 21 para 22,
eu passava a mão na minha cabeça, em especial nesse movimento que eu estou fazendo agora, da frente para trás, e quando eu puxava a minha mão, eu saía com 10% do meu cabelo na mão. 21 para 22, hoje eu tenho 40, tá? Quando eu tinha 23 anos de idade, 24, eu achei que eu fosse enlouquecer. E eu não estou exagerando, e eu adoro contar isso para aluno. Os meus alunos todos sabem dessa história. Eu achei que fosse enlouquecer. Eu marcava dermatologista da região aqui, claro que vocês conhecem alguns, né? Pra me ajudar, eu tava ficando careca, né? Eu não gostava de mim. Eu não tinha autoestima nenhuma. Pelo contrário, eu me achava feio, me achava todo problemático. Aí abri a porta do dermatologista, vinha um médico mais careca que meu pai, né? Para me atender e ainda me dar soluções do problema. E eu tô contando isso para vocês porque assim, quantas coisas os nossos alunos não gostam deles, né? Problemas sociais, problemas físicos, problemas familiares que trazem aí alguns preconceitos internos. E a escola? Isso é promoção de educação integral. Isso é trabalhar com integralidade, cognição e afetividade junto. Olha que bonito, né? Trabalhamos com diálogo, isso está no PPP, tá lindo, né? Trabalhamos com criatividade, dizendo, criançada, tem que produzir, tem que fazer, né? Trabalhamos com autonomia, essa palavra é uma das mais encontradas nos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Eu quero que as crianças sejam autônomas, né? Que saibam se virar sozinhas. Trabalhamos com autoconhecimento, e aí entra essa ideia da emoção, do gostar de si mesmo, né? Se amar apesar de ter problemas financeiros, sociais, físicos e outras coisas. E trabalhamos muito bem com a ideia de convívio social. Mas isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui é muito bonito, que legal contar isso para os pais. Mas a gente às vezes esquece de uma coisa importante. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens, tá? Públicos diferentes, com características diferentes, tá? Que possuem, eu coloquei fotos bem específicas, né? Que eu acho que para vocês é bem característico. Qual é o perfil dos estudantes que nós temos hoje? E aí aqui eu trago as verdades do que eu acredito, vejo, convivo e conheço, né? Primeiro, celular o tempo todo. Será que isso é um problema só dos nossos alunos? Claro que não. Eu estou com 6 professores na minha frente com o celular na mão, mexendo no celular. Volto a dizer, isso não é bronca. Não entendam isso. É para dizer o que nós vivemos. Nós estamos no momento de formação e nós não conseguimos ficar sem o celular. A gente quer ver o Instagram. Não é mensagem de ninguém que está morrendo, de ninguém que está passando mal, né? A gente quer olhar um pouquinho se chegou mensagem do WhatsApp, né, de uma conversa que eu tive com um amigo ontem, e de repente eu vou abrir o WhatsApp e eu vou cair na risada de ver no momento que não é para isso, né? Os estudantes de hoje não sabem conversar e muitas vezes optam pela discussão e briga. Se magoam com tudo que falam. Para eles, abre aspas, fazem birra, né? Eu estou falando de estudante do médio, de 18 anos que faz birra. Trazem problemas pessoais e criam intrigas entre eles. Estudante, não sabem ouvir, não prendem a atenção por muito tempo em algo, estão deprimidos, aparência de cansados, apáticos, não valorizam o lugar que estão e não fazem esforços para isso. Descartam ao invés de consertar algo. E aqui a gente sabe que o Bauman trabalhou isso muito bem, para dizer que eles descartam, inclusive, pessoas, né? Eu não conserto mais o relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu amigo. Eu vou para outra. Eu excluo, eu deleto, eu jogo fora, né? Gente, eu sei que está difícil de vocês enxergarem, mas eu li todos eles. Eu queria perguntar para vocês, isso aqui é característica só dos estudantes ou é nossa também? Pensem nisso. Olhem todos os pontos com calma, com calma. E eu quero que vocês pensem, para você responder, respondo para vocês, né? Saiu. Claro. Eu quero que vocês pensem se essas características que estão ali na tela, se elas são características apenas das crianças.
talvez vocês aqui trabalhem em outros colégios também, né? Se vocês também, né, encontram essas características em vocês, no profissional que são, nas pessoas que trabalham aqui no Colégio Magnus. Pense. Faz questão de ficar ali de novo. E olha que engraçado, tem uma palavra que aparece ali, né, no terceiro item, que é assim, fazem birras. E eu coloquei entre aspas. Gente, quanta birra nós fazemos aqui dentro do colégio? Fazemos mesmo. Se a coordenação da escola, a direção da escola que está ali, se chama coordenação, se chama direção, né, tá à frente disso, conversando com nós e colocando assim, olha, tem que fazer isso, não é esse o caminho, né? Vamos seguir nessa direção. Gente, ao invés de olhar para isso com um olhar de positividade, até quero trocar uma ideia com vocês sobre essas duas palavras depois, positividade e negatividade, nós fazemos birra, nós fazemos cara feia, nós saímos aí cutucando os colegas para dizer, você viu que ela falou alguma coisa para pegar em mim? Né? A pessoa falou no geral, a diretora hoje eu não ouvi nada, né? Eu estava ali fora, mas de repente deu um recado aqui e a gente já ficou naquela, eu tenho certeza que falou para pegar em mim. Isso é birra. Isso é birra de uma geração, né, que está mergulhada em tela, em rede social e que está aprendendo dentro desse espaço uma convivência que faz da gente ser o que a gente é. E olha, gente, acreditem no que eu estou falando. Nós, muitas vezes, apontamos o dedo para os nossos alunos, dizendo que eles fazem uma coisa e fazem outra, e entendam, eles só fazem porque eles veem nós fazendo. Lá atrás, no passado, quando eu comecei a lecionar, eu escutava alguns educadores, alguns professores e palestrantes, né, dizendo, olha, nós somos reflexo, né, para as nossas crianças. Hoje eu entendo muito bem isso. Muito bem isso. Nós somos sim reflexo, porque esses itens que eu coloquei aqui, cada vez que eu digitava, e eu coloquei aqui umas reticências para a gente pensar em outras, né? Cada um de nós aí acrescenta quantas quiser. Tudo isso que eu coloquei ali é baseado naquilo que as nossas crianças fazem e que nós fazemos também. Né? Ontem um amigo meu fez uma postagem no Instagram. Ontem era dia de TBT, né? E aí ele colocou uma foto com uma pessoa, um senhor mais velho, já falecido, né? E ele fez uma homenagem para esse senhor e ele escreveu algumas coisas para ele lá. Bem no finalzinho, ele diz o porquê que ele estima tanto aquele senhor que faleceu, né? Que era um amigo dele, dizendo o seguinte, que certa vez ele teve, conversando com ele, eu não sei se ele era um líder religioso, se ele era um psicólogo, não sei, né? Mas esse meu amigo teve com esse senhor para perguntar o que ele tinha que fazer, porque ele estava muito bravo com uma situação e que ele estava prestes a dar o troco numa pessoa que fez algo errado para ele. E esse senhor disse, faça o diferente. Faça aquilo que você vai marcar, e eu vou aproveitar da palavra, que você vai afetar pelo contrário. Olha, eu tenho um grupo aqui, eu pertenço a um grupo de professores aqui dentro do colégio, que é considerado como aquele grupo difícil. É o grupo da fofoca, é o grupo da intriga, é o grupo que traz os probleminhas lá de fora aqui para dentro, é o grupo que ferve quando tem um probleminha, tá? Opa, eu tô percebendo que eu estou fazendo mal para mim estando com esse grupinho. Tchau, eu vou embora daqui. Porque nós vamos fazer com que outras pessoas também se contaminem. E eu volto a dizer aquilo que eu falei para vocês que é doído, tá? Mas ou eu coloco lenha nessa fogueira chamada espaço que eu ocupo dentro desse lugar, faço acontecer, faço diferente, mostro quem eu sou, visto a minha camisa, ou tem currículo ali, esperando a minha vez. Se isso não tiver sentido para mim, gente, tá tudo bem, tá?
Ah, se me mandar embora tá tudo bem. Então, gente, tá, é isso mesmo. Vamos falar mal dos outros, vamos fazer intriga, vamos fazer de tudo para que eles me mandem embora mesmo. Se esse emprego não tiver sentido para mim. Agora, se tem, né? Se eu preciso dele, se ele é a minha sobrevivência, se eu amo o que eu faço e gosto de estar aqui, calma lá. Eu preciso pensar melhor na postura que eu tenho aqui dentro do colégio. Isso não está em livro, gente. Isso está na minha experiência de vida, tá? Em tudo que eu vi, em tudo que eu fiz e faço hoje, dentro, inclusive, do serviço público, que, de certa forma, tem uma estabilidade que ninguém vai me mandar embora. Né? Eu prezo por isso porque eu gosto daquilo que eu faço. E não é o João, não é a Maria, não é o Mateus, não é o José que vão me tirar do caminho que eu um dia, lá em 2003, quando pisei na escola, pela primeira vez na vida, eu disse, esse lugar aqui é sério demais para brincar. Mas seguindo, né? Olha essa imagem, tá? Eu sei que está clarinho, mas tem duas imagens importantes aqui para a gente pensar. Eu pedi para vocês agora há pouco falarem um pouco dos sentimentos, né, que vocês traziam para cá. Olha que coisa interessante. Motivação, alegria, inspiração, vontade, só aplauso, né? Só coisa bonita. Ninguém trouxe aqui dor de cabeça, irritação, preocupação, mágoa, né? Ninguém trouxe isso, né? Até porque a gente tem cuidado um pouquinho com as palavras para a gente pensar no lugar que nós ocupamos e que queremos estar onde nós estamos, né? Mas veja só, essa imagem aqui é uma imagem aleatória que eu peguei lá da internet e eu coloquei aqui nossas memórias, resgatando os sentimentos. Exceto não, vamos pensar em todo mundo e colocar todo mundo no mesmo balaio aqui, né? Todo mundo junto. Lembrem do primeiro dia que cada um de nós aqui, cada um de vocês, foi para a escola. Na verdade, eu vou pedir para vocês não lembrarem só do primeiro dia, mas que vocês lembrem assim, do primeiro, do segundo, do terceiro ano em que vocês eram professores. E olha, vamos ver se vocês vão concordar com o que eu vou falar. A gente tinha um prazer de ir na papelaria comprar material, não é? A gente pegava, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui tem cheiro. Isso aqui tem cheiro de início de aula, né? A bolsa nova, a canetinha nova, né? As mulheres têm todo um carinho, principalmente as mulheres, não que os homens não tenham, né? Mas as mulheres têm um carinho especial pela capa do caderno, né? Tem o nome da turma, tem um brilho no caderno. E aí quando eu coloco isso daqui, né, de uma imagem de uma professora lecionando aqui, é para a gente pensar, esforcem-se minimamente para vocês lembrarem dos sentimentos que brotavam lá do início da carreira de vocês. Alguns aqui começaram a carreira aqui no Magnus, eu acredito, mas pensem aqueles que em outros colégios, né, em outros anos, iniciavam o ano letivo com essa vontade, com esse desejo, né? Pô, eu sou professora, eu sou professor, eu vou comprar um material novo, vou comprar uma camiseta nova, um tênis novo, porque o ano está começando. Isso é importante. Outra coisa, olha essa foto aqui, ó. Alguns vão se reconhecer, né? Quais são os sentimentos que brotam de uma imagem como essa daqui? Era final de ano, tem aqui uma árvore de Natal, muitos de vocês estavam ali, né? Comemorando um final de ano, a gente está encerrando o ano de 2021, e aí surge para nós, né, inúmeras sensações. Dever cumprido, cansaço, isso é um sentimento, tá? Irritabilidade, dúvida, será que eu vou estar aqui o ano que vem, né? Isso está presente aqui, ó. Mas tem muito sorriso também, né? Felicidade, todo mundo sorri para foto, vamos se alegrar, o ano acabou, né? É um período gostoso de Natal, a gente vê aí decoração, vê um monte de coisa legal. E aí eu quero dizer para vocês a razão de ter colocado essas duas fotografias. Nós precisamos iniciar 2022 com a mesma motivação de quando nós começamos a lecionar há 5, 10, 30 anos atrás
e a mesma motivação de um final de ano, de festa. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode parecer surreal, mas para mim faz muito sentido. E eu falei isso numa conversa com um grupo de professores no início dessa semana. Que bacana se eu pudesse estar hoje conversando com vocês sobre tudo isso que eu estou falando, sobre o que eu acredito, numa mesa de bar. Um churrasqueiro ali no canto preparando uma carne, a gente tomando uma cerveja, né? Não seria melhor? Porque é festa, né? Ontem eu li uma passagem de um livro, e vou sugerir que vocês leiam esse livro, inclusive, né? Tem um livro, Sociedade do Cansaço. Alguém conhece esse livro? Comprem esse livro. Eu paguei R$5 no Sebo, no estante virtual, tá? Sociedade do Cansaço é um livro de um autor chinês chamado Byung-Chul Han, tá? Publicado pela editora Vozes agora no ano de 2014. Meu livro está surrado, foi bastante lido. Dentre tanta coisa bonita, ele dizia o seguinte, eu li o último capítulo ontem, ele disse, nós precisamos ter mais festa na nossa vida. E olha que ele escreveu esse livro antes da pandemia, mas ele dizia assim, olha, tá faltando para nós celebrar as coisas. E aí ele vai explicar para nós o que ele chama de celebração. Não é a cerveja ou o churrasco que eu falei. É a celebração de estar aqui. É eu estar aqui hoje, num lugar como esse, que para mim é uma festa desde o dia que a Rebeca manda uma mensagem para mim, dizendo, olha, você topa ir lá fazer uma conversa com os professores? E já virou uma festa. E é isso que o autor do livro diz. Festejar, celebração. Celebração é isso. É a gente começar a se motivar, a se empolgar, a festejar a possibilidade de, poxa, eu estou vivo, eu sobrevivi à pandemia. Muitos de nossos conhecidos não podem estar aqui hoje com a gente, se foram. Nós estamos aqui, isso é celebração. Né? A Hannah Arendt, uma autora importante para psicologia, ela vai falar de contemplação. A gente precisa contemplar mais a vida. A gente está jogando oportunidades fora. Né? Essa semana um amigo meu aqui de Jacarezinho, que trabalha num outro setor, que não é nada com a educação, ele posta no final de semana, na sexta-feira, uma frase, uma foto dele com os pés para cima, com uma long neck da Heineken na mão, né? Não tem o rosto dele, mas ele diz, graças a Deus chegou a sexta-feira, viva! E aí eu fiquei pensando nisso. Claro, a gente gosta disso, de sexta-feira, da cerveja, da tranquilidade, mas isso me diz muita coisa. Isso me diz muita coisa. Diz pra mim, né, a forma como ele, depois tem uns posts da empresa, ele faz uns posts da empresa, a maneira como ele lida com a empresa que ele trabalha. Olha, graças a Deus, não estou mais aqui. A minha esposa esses dias encontrou com a moça que trabalha na padaria. Nós temos um prédio e embaixo do prédio tem uma padaria, né? E ela encontrou com uma das moças atendentes da padaria numa esquina perto de casa e ela fala, e aí fulana, acabou, né, hoje? Ela falou, graças a Deus, né? E a gente questionou isso em casa depois, falando desse assunto. Graças a Deus, né? Tá certo, eu tô cansado, o dia foi difícil, os alunos hoje parece que estavam muito mais ligados na tomada do que antes, né? Mas, calma lá, o que eu deixo implícito nessa fala de que graças a Deus acabou, graças a Deus é sexta-feira, tô fora, fechei a porta da escola, fechei a porta da sala de aula e agora é paz, né? Então quer dizer que eu não estava na paz antes. Reflexão, né? E aí, ano letivo de 2022. Estamos começando o ano, né? Um ano que a gente traz aí a ideia de abrir portas das gaiolas, daquela gaiola chamada 2021, com vícios, com problemas, com dificuldades, né? E a gente inicia uma nova gaiola, a gente inicia um novo momento, um novo período, né? Estamos aqui de novo, ou para muitos de vocês que eu não conheço, né? Estamos aqui. Que legal, né? Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, mas todas as vezes que eu passava aqui na frente do colégio, antes dele se abrir, né, as paredes estavam começando, depois essa fachada linda que tem aqui na frente, aqui dentro de mim tinha um professor que dizia, que vontade de trabalhar naquela escola, né? Mesmo sabendo que eu
eu não posso por conta do meu trabalho, mas eu pensava, que vontade. E eu tenho certeza que muitos de vocês faziam o mesmo. Que vontade de trabalhar nesse colégio bonito, né? Esse colégio lindo, que abre as portas de Jacarezinho aí com uma alegria total. Veja, nós saímos dessa gaiola do querer, da vontade, para hoje se tornar realidade. Eu trabalho aqui. Estou começando em 2022, ou já é o meu segundo ano aqui, mas nós não podemos negar que é uma segunda gaiola. Diferente daquela que eu contei a história do Machado de Assis, agora é uma segunda gaiola, é um segundo ano, né? Com mais motivação, com mais vontade, com muito mais coisa para fazer. E aí, brincando um pouquinho com o meu sobrenome, né? Eu trago dicas para vocês. E tenho certeza que as dicas que eu elenco aqui, tá? São dicas daquilo que eu tenho para mim como missão. É coisa que eu digo para vocês com toda certeza, certo de que se vocês conversarem com os meus alunos, conversarem com os colegas que trabalham comigo ou que já trabalharam comigo, eles vão dizer que isso daqui é para mim missão. A primeira delas, reconhecer que somos espelhos. Eu sou espelho para o meu colega de trabalho, para os meus alunos e para os pais. É vendo o que eu faço, é vendo o meu olhar, é vendo a maneira como eu dialogo, é vendo a forma como eu lido com as situações adversas que eu não concordo, que eu tenho equipes em volta de mim que vão caminhar junto comigo ou não. Ah, mas naquela escola, naquele colégio que eu trabalho, eu sou sozinho. Por que você é sozinho? Talvez você acredite em coisas que o pessoal não acredite e que você precise ir embora. Por livre e espontânea vontade. O colégio não é para mim. Eles têm lá um jeito de trabalhar, um jeito de conviver, um jeito de... que não é o meu jeito. Então, a pergunta que fica é, por que eu estou aqui? Vamos bater asa, vamos encontrar outra gaiola que me queira, né? E ir ao encontro disso. Admitir que somos frágeis e erramos, porque muitas vezes nós não admitimos isso. Eu erro. Eu dei uma avaliação aqui, olha, coordenação, desculpa, tá? Eu mandei muito mal nessa prova. Eu chamei a atenção daquele aluno de um jeito que não era o jeito certo. Me perdoa, eu errei. Não vou mais fazer isso. Né? O ano passado eu fiz algumas coisas, participei de alguns grupos, provoquei certas coisas aqui dentro da escola que não trouxe essa positividade, né? Desculpa, esse ano a minha postura vai ser outra, né? Saber ouvir, falar e silenciar. Olha, gente, eu não vou nem comentar sobre as 3 palavras, mas silenciar. Algo que eu tenho acreditado muito. O quão valioso é muitas vezes você se calar. Não diante de injustiça. Nunca. Nunca. Né? Mas quanta coisa acontece dentro da sala dos professores que a melhor coisa a se fazer é olhar para a pessoa e falar, difícil, né? Isso aí. Não dá ouvido. Silencia. Porque você está correndo o risco de participar daquele grupo sem querer. Eles criam uma situação... Eu estou falando com professores, tá? Por isso que eu falo sala de professor. Se eu estivesse falando com empresários, eu usaria outro termo. Com médicos, eu usaria outro termo. Mas a ideia é, tem coisas que nós precisamos nos calar para não fazer parte de grupos que estão trazendo problemas a mais para o espaço em que nós estamos. Eu me recordo, há muito tempo atrás, trabalhando numa escola particular, que na quarta-feira, eu nunca esqueço disso, isso está escrito inclusive num livro. Eu trouxe alguns livros para vocês verem, vou deixar um aqui para a escola. Um livro meu chamado Conversas de Sala de Aula, né, de professor para professor, que eu conto isso. Uma quarta-feira, eu não fazia o meu intervalo, o meu lanche, né, na hora do intervalo, com os colegas professores. Porque tinha uma pecinha dentro daquela escola, tá, que ela ia criar problema para mim. Porque se ela criar problema para ela, é outros 500, né? Mas ela ia criar problema para mim. Então o que eu fazia? Quarta-feira é o dia da peça rara. Eu entrava lá, pegava o meu lanche e eu ia pro corredor. Era barulho de criança, era adolescente correndo, criança que vinha conversar comigo, era um monte de coisa. Mas eu não ficava ali. Aquele não era o meu lugar. Aquilo era silenciar. Eu não quero a tua conversa. Eu não quero isso que você traz aqui para a sala de aula.
isso que você faz aqui vai me prejudicar, então eu não quero você aqui. Eu podia muito bem falar com ela, ela porque era uma mulher, tá? Eu podia criar um problema, chamar atenção, reclamar para a direção. Não, era silêncio, eu não quero participar desse tipo de conversa aqui. Me retiro. Valorizar diariamente a oportunidade de ser grato, tá? Gente, que difícil isso, né? Que difícil isso. A foto que eu coloquei agora há pouco para vocês aqui de uma professora iniciando o seu trabalho na escola, a foto que eu trago para vocês de muitos de vocês celebrando o final do ano, uma árvore de Natal no fundo. Por que a gente esquece disso no meio do ano? Por que eu esqueço disso lá em abril, em agosto? Eu tenho que valorizar, né, ter a oportunidade de valorizar a oportunidade que eu tenho. Mais um dia em que eu estou empregado. Mais um dia que eu tenho saúde para estar aqui dentro fazendo aquilo que eu gosto. Gente, mais uma fala doída, tá? Que ela chega a machucar a gente de ouvir, tá? Muitos de nós, muitas vezes, não gostamos do que fazemos. Não aqui na escola apenas, né? Eu tenho vários exemplos na minha redoma, né, no meu trabalho, na minha vida pessoal, de pessoas que dizem com toda clareza, eu faço isso há 20 anos, mas eu não gosto. Eu queria fazer outra coisa, né? E na escola tem muito disso também. E nós temos que ter a sensibilidade de colocar o pé no chão e falar, a escola não é o meu lugar, eu estou atrapalhando aqui, eu não estou caminhando. Uma vez uma professora concursada da escola municipal, de uma cidadezinha do interior, conversou comigo com lágrimas nos olhos e disse, professor, eu não gosto disso. Estou concursada há 5 anos e esse lugar não é meu. E aí eu dava assessoria para a rede pública lá, né? Passei, na verdade, até hoje, fiquei só 1 ano de pandemia sem eles. São José da Boa Vista é a cidade, uma cidade pequena perto de Venceslau. E aí um dia ela chegou e disse para mim, professor, eu não gosto, e eu fiquei um tempo sem vê-la, né? Um dia ela me mandou uma mensagem e disse, professor, eu exonerei a minha função de professora, hoje eu tenho um pet shop. E ela falou, eu sou a pessoa mais feliz do mundo com o pet shop. É isso, é isso. Lá no passado, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, eu tinha dúvida se eu era professor. Com 60 aulas durante a semana, manhã, tarde e noite, eu tinha dúvida. E aí eu fui descobrir, a partir de algumas teorias, né, que é o tempo que o professor tem mesmo para amadurecer a ideia. Né? Será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu sei fazer? Né? Administrar bem os relacionamentos. Né? Eu não coloquei a palavra aqui, mas entre parênteses é a ideia de gestão da emoção. Gente, vamos lá. Nós vivemos, e aqui eu vou utilizar um pouquinho da fala do livro, né, que eu citei agora há pouco, Sociedade do Cansaço, nós vivemos uma era da positividade. Tudo é positivo. Eu vou trazer aqui para vocês, o Matheus me acompanha em todos os trabalhos que eu faço, ele vai falar, na cabeça dele ele está pensando, né, meu Deus, o Sérgio vai contar essa história de novo. Mas vamos lá, faz de conta que o Matheus não está aqui, Matheus. Existe um estudo mostrando o seguinte, nós vivemos uma era tão positiva, mas tão positiva, que quando eu tenho uma negatividade, uma situação adversa, eu me destruo, me deprimo. Isso não é coisa de criança, não é coisa de adolescente, é coisa nossa também, que nós migramos para essa geração. Nós somos iguais, né? Nos tornamos iguais. Vamos dar um exemplo disso? Né? Vou dar exemplos clássicos do Instagram, que para mim é um dos instrumentos mais perigosos dos últimos tempos, principalmente para adolescentes, mas para nós também. No Instagram é tudo bonito, é todo mundo feliz. Final de semana no Instagram, gente, é a coisa mais incrível do mundo, né? Você abre o Instagram no domingo à tarde ou na segunda-feira e você se sente a pior espécie do mundo. Porque todo mundo que está lá foi em festa, você não foi. Todo mundo tá com uma bebida cara na mão, né? Uma taça com uma bebida muito cheia de coisa. Você mal tinha uma cerveja da promoção do final de semana, né? E aí prestem bem atenção na palavra, essa positividade,
Ela está dizendo para nós o tempo todo, gente, você pode tudo, é tudo bom, é tudo bonito. Se você, eu vou usar o exemplo de sempre, mas vocês acreditam que eu posso muito bem pegar uma foto minha, tá? Daqui, vocês precisam me dar um tempo, mas daqui uma meia hora, eu tenho uma foto todo cabeludo, com franja e tudo? É fácil. Tem aplicativo para isso. Eu coloco cor, eu tiro cor dos olhos, eu coloco a cor que eu quiser, eu mudo a cor da camiseta, eu faço o que eu quiser. E digo mais, se vocês me derem um tempinho maior, eu consigo colocar cabelo de verdade na minha cabeça. Com facilidade. Eu vou ali em Santo Antônio, porque eu brinquei esses dias com uma pessoa que em algumas cidades, quando a gente queria fazer, por exemplo, implante capilar, quando eu já sonhei com isso, hoje eu não quero nem pensar, mas quando eu já sonhei com isso, eu pensava Curitiba, Londrina, São Paulo, né? Eu tinha que atrair. Não, aqui em Santo Antônio você vai e coloca, pronto, tem cabelo de novo. Positividade, tá fácil. Gente, vamos nós depois e saímos daqui, vamos numa concessionária e cada um de nós aqui sai com um carro 0 km na mão. Sai, não sai? A gente vai pagar 10 carros, porque a gente vai parcelar em 1 milhão de vezes, mas a gente sai. Tem propostas que diz para nós que eles vão fazer empréstimo, você vai comprar o carro sem verificação até do teu nome no Serasa. Isso é positividade. E aí a gente coloca isso, tem pessoas aqui que têm a minha idade, vão lembrar, né? Os mais novinhos, isso não vai fazer muito sentido. Mas para reflexão isso faz muito sentido. Veja, lá no passado, eu ia para a escola, eu lembrava disso ontem, e cada vez que eu lembro disso eu me emociono. Isso não significa que eu preciso chorar, tá? Mas eu me emociono de lembrar isso. A minha mãe preparava o meu lanche e colocava dentro da lancheira um pão com margarina, só. E eu olhava os colegas na escola e dizia, eles abriam a lancheira, tinha um lanche, tinha presunto, tinha mortadela, tinha queijo. E eu chegava em casa e dizia para a mãe, né? Dizia para o meu pai que eu tinha visto aquilo. E eu escutava o quê da minha mãe e do meu pai? Você não pode. Você precisa levar pão com margarina. Às vezes um doce de abóbora. Eu lembrei disso porque essa semana a gente ganhou uma abóbora desse tamanho e o doce de abóbora fazia parte da minha rotina de lanche. A minha mãe fazia doce, eu tinha que levar o doce quando não era margarina, né? Uma vez, só para vocês entenderem o sentido da afetividade, né, e da positividade versus negatividade. Eu chego em casa e digo para minha mãe, mãe, eu vi a Annelisa era a garota bonita da escola, né? Eu vi a Annelisa comendo uma goiaba linda no recreio. Era uma goiaba desse tamanho, vermelha. E eu contei isso para minha mãe. A minha mãe logo entendeu o recado, né? Final da tarde, chega meu pai com goiabinhas, que tinha mais bicho do que semente, colhida no meio do pasto do meu avô, e trouxe goiaba para eu comer. E não tinha condição de comprar a goiaba igual da garotinha da escola. Isso era negatividade. Agora, olha que confuso isso. Uma negatividade positiva. Me fez crescer, me fez valorizar o que eu podia, me fez entender o sentido do não. Eu não posso. Eu não vou me deprimir. Eu posso chorar, eu posso ficar triste. Claro que eu ficava, tá? Eu era uma criança, com sentimento de criança é difícil lidar, né? Mas olha a diferença do que a gente tem hoje. Você fala para um adolescente, você não pode, isso não é para você. Até a vida eles tiram. A gente está vendo isso, né? A gente assiste isso de camarote todos os anos. Um pai e uma mãe disse alguma coisa, eles tiram a vida, porque eles não sabem lidar com a negatividade que nós, lá no passado, soubemos lidar muito bem. O respeito às hierarquias, para mim, isso é extremamente importante. Certa vez, né, na história do meu trabalho, um diretor de escola foi eleito, né, e para mim era a pior das pessoas que podiam assumir a função. Mas ele ganhou a eleição. Ele era o meu diretor. Tá? Eu posso discordar do posicionamento dele, eu posso não gostar da pessoa dele, do profissional dele, mas a partir do momento que ele está onde ele está, eu sou o professor, ele é o diretor. Eu respeito. Isso é hierarquia. Isso é importante, né? A gente vai dialogar, a gente vai conversar, mas eu tenho prazo para cumprir.
eu tenho que conversar e eu tenho que obedecer. Afinal, vamos voltar a dizer, né? Eu tenho que ser grato à oportunidade de estar onde eu estou. Ou se eu não quiser, eu venho aqui e falo um monte de besteira. Eu não gosto de você porque você... Tudo bem, tchau. Vamos procurar outra gaiola para a gente seguir. Isso para mim é muito importante. São dicas que eu trago do meu jeito de lidar com a escola. E aí, para a gente caminhar para o final, essa frase é muito gostosa, né? Caminhar para o final. Graças a Deus o Sérgio vai parar de falar. Mas vamos lá. Respondam para vocês essa pergunta. Em que escola eu trabalho? Respondam para vocês, porque olha, gente, o meu grande esforço nesses últimos anos, quando eu tenho conversado com professores, é fazer eles entenderem que a resposta que nós damos para essa pergunta, ela não está aqui, ó. Ela não está na fachada. Quando perguntam, né, Sérgio, onde você trabalha? Eu trabalho no IFPR. Tá, e aí? Eu trabalho no Colégio Magnus, lá de Jacarezinho. Tudo bem. E aí? Jacarezinho tem muita escola, né? Escola particular, deve ter umas 4. Escola pública, muitas, estaduais, municipais. Eu trabalho numa escola, vocês trabalham também numa escola. Qual escola que é a minha? Qual é a identidade dessa escola? O que ela tem? Né? Por que que o teu filho, por que que aquela criança, por que que eu colocaria o meu filho dentro do Colégio Magnus? Ele tem que ter um diferencial, e não é só porque tem uma fachada bonita. Eu conheço inúmeras escolas lindas de fachada que tem um monte de coisa legal, mas que não são escolas boas. Porque tem uma pecinha rara dentro desse lugar que para mim não vale a pena, que é o trabalho do professor. Não adianta a beleza, é o famoso clichê do livro com capa, né? A gente avalia o frasco do perfume, a gente avalia pela capa e de repente você vai olhar, não é aquilo que eu pensei. Essa pergunta que eu coloco aqui pra gente caminhar pro finalzinho da conversa, né? É a gente pensar, que escola que eu escolhi trabalhar? Porque se eu trouxe o meu currículo, se eu fui convidado e aceitei o trabalho de estar aqui, eu escolhi estar aqui. E qual é o diferencial dessa escola? Eu perguntei antes de entrar aqui nesse salão agora há pouco, né, a quantidade de alunos. Fiquei espantado com a quantidade de alunos. É bastante. É muito aluno. Né? Aí o Marcelo vem aqui para fazer um bom dia e boas-vindas para vocês, e ele fala numa positividade tão bacana que ele não disse essas palavras, mas ele quis dizer, a gente vai dobrar isso aqui de aluno. E quando ele traz, né, pode ser a melhor da cidade, a melhor do estado, da região, do Paraná. Gente, isso é uma conversa bastante empreendedora, que faz jus à pessoa do Marcelo, mas é isso. Cada um que está aqui, seja professor, seja jardineiro, o merendeiro, a porteira, o motorista de ônibus, o financeiro, qualquer pessoa que está aqui dentro, ela é peça fundamental para que a gente tenha a resposta para essa pergunta aqui. O Colégio Magnus é o melhor, porque tem a melhor equipe de professores, porque aprova, porque sabe lidar muito bem com a diferença, sabe lidar com aqueles estudantes que têm dificuldade de aprendizagem. A gente faz de tudo para que, seja no turno normal ou no contraturno, eles tenham uma aprendizagem significativa, né? E aí nós temos uma resposta importante. O colégio que eu trabalho é o melhor colégio porque eu tenho aqui a melhor equipe de professores que Jacarezinho pode ter. Né? Eu faço um trabalho diferenciado dentro daquela escola, eu sei ouvir, eu sei me calar, eu sei silenciar, eu não dou vazão para alguns comentários que não valem a pena. Eu sou um profissional que cumpre com aquilo que a minha coordenação, a minha direção, as pessoas que estão aí à frente do colégio pedem para eu fazer. Eu deixo os meus problemas pessoais, muitas vezes em casa, trago, eu estou triste porque tenho problemas e todo mundo tem, né? Mas eu não faço deles o burburinho da escola, né? Eu respeito a diferença do outro, porque o outro é o outro, tem outra formação, tem outro jeito de lidar com as coisas. E aí, mais uma vez, eu enfatizo. Eu respondo a essa pergunta. Em que escola eu trabalho? Não é mais uma escola.
Eu brinco sempre, mas é uma brincadeira bastante séria, né? Tenho várias coisas que eu já falei sobre isso, mas eu sempre preciso pensar na escola com um artigo definido antes dela. A escola que eu trabalho, ela é a escola. Ela não é mais uma. Não um artigo indefinido. Porque Jacarezinho tem muita escola. Mas aqui não. Aqui não é mais uma. Essa é a escola. Eu sou o professor. Essa é a equipe, e não mais uma. Gente, a minha proposta de conversa com vocês desde o início era que vocês pensassem um pouquinho em tudo aquilo que eu acredito. E eu acredito nisso, tá? Não vim aqui fazer palestra motivacional no sentido de vamos lá, vamos cantar, vamos pegar na mão, vamos se abraçar. Eu vim aqui trazer o que eu acho verdade, o que eu acredito que exista dentro das escolas, na particular, na pública, embora nós tenhamos aí diferenças em todos os aspectos, nenhuma é melhor, nenhuma é pior, mas são características diferentes. Às vezes vocês trabalham também na escola pública, né? Como eu trabalhei muito tempo. Mas a ideia é sempre se colocar nesse lugar. Eu trabalho no Colégio Magnus. Conte comigo para tudo que vocês forem fazer. Tem um projeto nascendo? Olha, é um projeto de matemática. Eu não trabalho com matemática, não é a minha área, não gosto dos números. Eu sou do português, né? Sou de humanas, sou de história. Mas olha, fiquei sabendo do projeto de vocês. Se eu puder ajudar, os horários, né? Eu sou flexível ao horário também, se for o caso, me chamem, eu vou conversar, a gente vai trabalhar junto. Posso fazer alguma coisa? Cuidem disso, né? Vamos cuidar bastante desse lugar que nós escolhemos estar. E aí eu quero, de fato, caminhar para o encerramento da conversa, antes de dar alguns recadinhos, mas dizer para vocês, tem uma frase que para mim ela é muito importante, que é essa, dita pelo Mário Quintana. Uma pessoa que gosta muito de trabalhar com essa frase é o Mário Sérgio Cortella, né? Nas suas palestras, nas suas filosofias. A frase diz, eu não estou aqui. E vocês devem conhecer um pouco dessa história, mas o Mário Quintana, esse poeta gaúcho, né, certa vez ele pediu para que quando ele morresse, colocasse na lápide dele, lá no túmulo dele, a frase, eu não estou aqui. E está lá, em Porto Alegre, está enterrado lá, né? E aí a pergunta que fazem e fizeram para ele em vida, né, claro, por que você quer essa frase na sua lápide? E aí ele responde com a seguinte resposta, porque eu não quero que as pessoas lembrem de mim estando aqui, nesse corpo sepultado. Eu quero ser lembrado por aquilo que eu produzi, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu construí, por tudo aquilo que um dia eu tive a oportunidade de construir em vida. E aí a frase que nós temos, né, que aparece ali, eu não estou aqui, né, e eu coloco uma lâmpada para a gente entender essa ideia, né? Pensem, nós somos várias lâmpadas dentro dessa empresa chamado colégio. E nós podemos ser mesmo várias apagadas, como aparece aqui. E quanta lâmpada apagada a gente não conhece, né, e não convive. Mas eu sou uma lâmpada que acende. Eu não estou aqui. Eu vou ser uma lâmpada como essas aqui ou essa? Com a oportunidade que tenho aqui dentro do colégio.